Glória a Deus. Queridos, eu vos saúdo com a paz do Senhor, irmãos. Você está feliz com Jesus? Deus seja louvado por esta noite, pela oportunidade que Ele concede de me retornar a esse lar espiritual e de poder, juntamente com os irmãos, também estar sendo muito edificado pelo que Deus já usou aos que me antecederam. Deus abençoe a vida de todos, que a boa mão do Senhor permaneça guardando a todos nós e que o Senhor também continue sendo nossa primazia em todas as áreas. Obrigado ao convite. Pastor Carlos, Deus o abençoe. Tá? Pastor Robson, meu pedido sempre é o mesmo, nossos pastores, que Deus conceda a vocês saúde, porque é com saúde que a gente vai dar seguimento, né? Então que Deus continue abençoando a casa de vocês, a esse ministério, a rede de homens, aos responsáveis, que Deus continue dando a vocês as sabedorias que vocês têm buscado em Deus, tá? Muito obrigado ao convite, fico-me honrado em fazer parte desta noite e dividir com vocês um pensamento. Eu não sou pregador, sou pensador, pastor, eu gosto de pensar um pouco. E eu queria muito dividir algo que Deus compartilhou quando eu ouvi a devocional sendo lida. Então eu quero nesta noite com vocês, por gentileza, Evangelho de Jesus escrito por São Lucas ou Dr. Lucas, capítulo 1. Eu vou ler só o versículo 35, o versículo de número 36. Cadê o guitarrista que vai fazer um barulho santo? Meu amigo, vem me ajudar. Eu vim de longe para poder ser abençoado junto com você. Não me faça tais coisas. Evangelho de Jesus escrito pelo Dr. Lucas, capítulo 1. Versículo 35 e 36, a esposa do pastor Robson, Deus abençoe, tá? Que a boa mão do Senhor também continue lhe abençoando. Aleluia. Capítulo 1, versículo 35, escrito está: E respondendo o anjo, disse-lhe: Descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Pelo que também o santo, que de ti há de nascer, será chamado Filho de Deus. Eu quero que você se atente ao versículo 36. Eis que também Isabel, tua prima, concebeu um filho em sua velhice. E é esta, ou é este, o 6º mês para aquela que era chamada estéril. Eu vou repetir o versículo 36. Eis que também Isabel, tua prima, concebeu um filho em sua velhice. E é este o 6º mês para aquela que era chamada estéril. Você que pode diz amém? Senta por gentileza e me empreste um pouquinho da sua atenção. Pastor Robson aqui me deu liberdade há um tempo que dá para eu poder dividir esse pensamento junto com vocês e com toda a certeza continuar nós sermos abençoados pelo poder que a palavra de Deus está sendo liberada aos nossos corações. Queridos, eu fui muito feliz e edificado por aquilo que Deus já tratou conosco aqui hoje. Aos que me antecederam foram muito usados por Deus e eu entendi que Deus trouxe à nossa memória o quanto Ele é fiel para cumprir as promessas que Ele tem nos feito. E eu fiquei feliz quando até mesmo Deus fez menção pela boca do profeta nos lembrar de Mefibosete. Algo que é importante nós sempre pensarmos, pastor Carlos, que Deus, Ele de fato, sobre cada um de nós, Ele tem um propósito a cumprir com uma missão sobre esta terra. Só que eu descobri, historicamente, que o povo do Oriente Antigo, eles tinham o hábito de poder realmente preservar todo o ensinamento da cultura em que eles viviam. Dentro dos ensinamentos religiosos, eles não só preservavam e mantinha muito vivo o que eles tinham aprendido, que a Bíblia faz menção de algumas árvores, entre as quais nós a conhecemos, que é de muito falado sobre as igrejas,
A gente vê que a videira, a gente fala da oliveira, a gente fala da figueira, que é as árvores principalmente mais mencionadas na Bíblia. Só que eu descobri, irmãos, que uma árvore chamada tâmara, escute isso aqui, porque hoje nós estamos fazendo menção de Deus que cumpre a promessa. A árvore tâmara é uma das árvores também que no Oriente Antigo, pastor, eles gostavam e cultivavam esta árvore. O historiador vai dizer que a tâmara, ela demora aproximadamente até ficar madura a se gerar os seus primeiros frutos, de 70 a 90 anos. Só que pense comigo aqui, uma árvore que é cultivada por um povo que ele não só é religioso e preservadores de princípios, eles entendem que esta árvore, para poder gerar os primeiros frutos, ela demora de 70 a 90 anos para poder começar a dar os seus primeiros frutos. Ora, Moisés, por exemplo, ao escrever o Salmo 90, ele ensinou a nós que o homem, após os seus 70 anos, a sua alma fica cansada. Não é assim, pastor? E ela pede o descanso. Só que interessante que a gente percebe que se uma árvore, depois de madura, ela demora de 70 a 90 anos para gerar os primeiros frutos, então faz nós entendermos que a semente que nós plantamos na nossa caminhada com Deus, ela de fato, ela vai germinar e produzirá frutos que não somente você será o degustador. Deus conservará a promessa que Ele liberou sobre a tua vida. E desta promessa, Ele manterá viva para que a sua raiz genealógica possa desfrutar da promessa que veio sobre você. Só que foi liberado para alguém. Eu senti Jesus nisso. Eu vou profetizar isso sobre a tua vida. De repente você em vida não viva tudo quanto você ouviu de Deus, mas aqueles que são gerados de você, a tua casa, a sua família, a tua esposa, o teu neto, alguém no meio dos seus, um dia irá lembrar do memorial que Deus guardará, que através do que você plantou, hoje estão desfrutando das promessas de Deus. Você acredita nisso? Eu vou ser profeta para alguém aqui nessa noite. Deus não permitirá com que nenhuma palavra saia da boca dele em vão sobre a tua vida. Há de se cumprir o que ele prometeu. E se você não viver tudo que Deus lhe prometeu, alguém na tua família vai dizer: valeu a pena os ensinamentos que eu recebi e tornei-me fiel, porque alguém acreditou em mim e hoje Deus cumpriu aquilo que ele estabeleceu sobre a minha vida. Você acredita nisso? Você acredita que a promessa de Deus está mais viva do que nunca? Deus está presente nesta rede de homens. Deus é cuidadoso para poder nos mostrar que Ele é o que não só faz aliança, mas Ele atua na vida do ser humano de maneira tão gradativa, que o nosso eterno, o amigo que temos, Ele é sabedor do tempo que Ele determinou para poder entrar em cena. Quando eu li esse texto aqui, irmãos, e eu comecei a prestar atenção naquilo que foi mencionado como a palavra textual, a devocional desta noite, lido conosco e lembrado nos foi do Deus que ouve oração, o Deus que responde à oração, o Deus que faz com que o clamor que eu levo ao altar dele seja de fato durante o tempo respondido. Porque Deus, como foi dito, Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Mas vamos entender o que Ele disse aqui anteriormente, só para a gente degustar e entender que o Eterno, Ele de fato, Ele é tão magnífico nas suas ações, que quando Deus trata sobre sua palavra de cumprimento de promessa, você percebe que uma das promessas que Ele fez e que atualmente viva está dentro de nós, é que a qualquer momento nós iremos morar com Ele, num lugar tão magnífico que já está preparado. João viu, e o que João viu relatou, porque o próprio eterno pastor Carlos disse a ele para que escreva no livro
E nós temos, de fato, conhecimento que a Jerusalém existe, que a terra, a rua é feita de ouro. Todas as promessas que ele falou estão tão de pé, mas ele continua a nos trazer à memória que decretos ele muda, mas princípios não. Seus princípios permanecem vivos, e é importante que nós possamos entender que ele vai continuar fazendo a sua parte, mas a nós também é cabível a fazermos a nossa. Deus é maravilhoso, irmãos. Eu li com vocês um texto que você já ouviu. Deus é tão lindo que ele tem sua maneira de poder atuar durante dessa linha de tempo. Vamos entender o capítulo 1 e a partir do versículo 5 ao texto que Lucas escreve. Mas, para entendermos essa promessa liberada, eu tenho que voltar ao tempo. A fazer você entender que não foi fácil chegar até aqui e poder o próprio anjo falar para Maria que a tua prima Isabel, ela em sua velhice está com uma criança no seu ventre. E ele disse bem claramente, já é do 6º mês. Deus teve o prazer, pela boca do anjo, dizer: aquela que era chamada, isso aqui que eu quero que tu pense, ela era caçoada, porque se alguém fala da esterilidade de alguém por conhecê-la, então é alguém tão próximo que tinha meios de poder não só ter conhecimento dos fatos, mas observava ela no seu ir e vir, porque além da idade avançada, ela não podia gerar. Mas deixe-me fazer você pensar. Eu disse a vocês, eu sou só um pensador, pastor Robson. Eu gosto de entender a razão para aquilo que Deus sempre está revelando sobre as suas escrituras. Nós somos entendedor de que o profeta Isaías, ele foi o profeta que mais profetizou a vinda do nosso Senhor. Perceba, o capítulo 40, o verso 3, Isaías faz menção dizendo que de fato aquele que viria a preparar o caminho deveria nascer. Falando dele, de João, o Batista, porque seu nome assim foi chamado, porque muito batizava nas águas. Só que antes mesmo, a palavra liberada foi que aquele que viria, o que deveria nascer, aquele que seria o que prepararia o caminho para o Senhor, deveria vir ao mundo. Através dele, Deus iria fazer com que as palavras profetizadas pelos antigos pudessem tornar-se cumpridora. Porque o próprio Eterno, desde o Apocalipse, ele disse para a serpente quando a condenou, dizendo que nasceria um que com o seu calcanhar esmagaria a sua cabeça. A palavra já foi liberada dizendo: Jesus virá, ele precisará vir. Só que Deus está atuando dentro de um tempo, que desse tempo o povo que está sendo governado pelos homens, que o próprio Deus deu a ele a liderança para se tornarem pessoas influentes, cuidadora, prestativa em seus requisitos, não deixou de quebrar a aliança com o Eterno, ainda que o povo que estava sob sua liderança oscilava, cochoava com dois pensamentos. Perceba que Deus não deixou com que a promessa se quebrasse, porque uma vez Deus dizendo: eu prometi, falei, então toda palavra em que sai da boca de Deus não retorna para ele vazia. Se Deus determinou um tempo para acontecer, não importa o que venha contra, não há nada que invalidará o que Deus determinou. Sobre a tua vida está uma profecia vinda do Eterno, e Deus está guardando o tempo determinado para fazer acontecer o que ele disse. O gostoso é que todo esse tempo que Deus determinou não é para poder lhe dar o que já está preparado, porque a promessa ele liberou e ele já preparou para você o momento certo.
certo. Só que ele sabe que se ele não te preparar para degustar daquilo que ele já preparou, de repente você não saberá lidar com aquilo que lhe será entregue. Então deixa Deus te aperfeiçoar, porque o Eterno que conhece-nos, como disse o pastor, e sabe quem nós somos, ele não é Deus de desperdício, ele não é Deus de transbordar, ele é Deus de nos dar a medida certa, para manter na qualidade certa. É por isso que Deus, quando disse para Elias: e beberás da água do rio Querite. Querite quer dizer cortar. Eu só corto o que está grande, para colocar no devido tamanho correto. Então Deus não vai deixar com que alguém ofusque a glória que é dele, porque ele não divide o seu louvor com ninguém. Ele não dá a glória que é dele para ser humano. Quando Deus disse para você: eu lhe prometi, então aguarde, pode acreditar, passarás os céus e a terra, mas a sua palavra não passará. Ele é Deus. Eu estou sentindo Jesus nisso aqui. Deus é tão cuidadoso naquilo que ele vem trabalhando, que o tempo vai dizer que o Eterno fez a palavra, prometeu, porque o início da promessa, como ele disse que foi em Gênesis, também Deus trouxe a lembrança, quando tratou no capítulo 7 de Isaías, e falou com o rei Acais, que deveria confiar no que Deus estabeleceu, e não na mão do homem. Porém, quando foi dito a Acais, a palavra liberada no capítulo 7 foi que de uma virgem nascerá um menino, e o seu nome será Emanuel. Então já estava sendo dito de novo: vai nascer o filho da promessa. Ah, irmão, se você entendesse como Deus é fidedigno para conosco, de poder mostrarmos que ele é Senhor, que trabalha ao nosso favor. Ele guerreia tanto as nossas guerras, que nós entendemos que mudanças vêm de mim, de você. Deus é um ser imutável. Deus nunca muda. Deus não oscila. Deus não vacila com aquilo que ele fala. Deus sabe quem nós somos, entende nossas perfeições. Nós somos aqueles que às vezes não cumprimos com o que falamos, ainda que ensinado nos é que o nosso falar deve ser sim, sim, não, não. Porém, o que passa disso é procedência maligna. Ei, o Deus que me conhece e sabendo da minha natureza, ele não atua segundo aquilo que sou, porque ainda que eu oscile, a Bíblia me ensina que Deus permanece fiel, porque não pode negar a si mesmo. A fidelidade dele é algo irrevogável, mas o tempo que ele determinou é tempo de tratamento. E quando Deus quer tratar, pensem, senhores, passa filmes na nossa mente, fazemos retrospectivas, pensamos em tantas coisas, porque, irmãos, nós somos de fato seres humanos ansiosos, às vezes imprudentes com algumas ações. Temos às vezes a nossa ansiosidade florada, porque eu descobri, pastor, conversando com um pastor formado dentro da área da psicanálise, ele me disse, pastor, que nós, seres humanos, tem um ânimo e a ânima. Ele disse que todo homem e mulher, dentro daquilo que ele tem, tanto o ânimo quanto a ânima, ele só não pode permitir com que a ânima ou o ânimo flora de maneira exagerada. Tem que ser tudo na dosagem certa. É por isso que os ensinamentos do capítulo 12, a partir do verso 3 de Romanos, Deus vai dizer através de Paulo que não convém a nós querermos saber além. É o suficiente. Opa, isso aqui veio para alguém. Se é o suficiente, imagine Deus te olhando e dizendo: eu medi a dosagem certa, pelo que preparei para você viver. Aleluia.
Eu ouvi aqui pela boca do servo no versículo 2: não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimentei qual seja a boa, agradável e perfeita vontade do Senhor. Que palavra que ele profetizou, como foi feliz, como eu recebi através disto. Só que o Eterno, ele sempre tem te ensinado, ou a nós ensinado, coisas que precisam ser observadas com um pouco mais de atenção, porque tem hora que naquilo que eu estou vivenciando pela permissão de Deus, eu deixo de continuar tendo o mesmo foco do que o início. Perceba, eu disse a vocês que quem muda somos nós. Quem é que nunca teve no seu momento em guerras internas, aonde você por um momento, eu não estou dizendo a toda hora, eu disse em um momento, que cochoou pensamentos que você mesmo se repreendeu dizendo: Deus, isso não provém de ti. Deus sabe quem eu e você somos. A promessa continua de pé. Só que Deus falou através dos profetas e a promessa tem que se cumprir, irmãos. Deus sabe qual é o tempo certo de entrar em cena. Só que Lucas, ele vai enfadar, ou melhor, ele vai indagar nós do versículo 5 e trazer a memória sobre o ensinamento que o cronista afirma no capítulo 26 do primeiro livro das Crônicas, o que Davi faz por separação como um sacerdote deveria, pastor, se comportar dentro do templo. E ele informou dizendo que era necessário separações. O texto vai dizer que esta mulher, Isabel, é casada com um sacerdote. Então, da linhagem ou do turno de Abias, Abias era alguém que também tinha a orientação pelas escrituras, que deveria separar. E quando fala de separar, eu tenho que às vezes selecionar. E vamos ser realistas. Ser seletivo é algo que precisa nós sermos constantemente. Porque o que não é para mim, o que Deus me deu por orientação a dizer não, eu não posso deixar a minha emoção me levar a dizer o sim quando Deus disse não é para fazer, não é para agir, não é para se comportar. Aleluia! Eu estou sentindo Deus nisso aqui, pastor Carlos. Elebará, calabará, xúria. Não dá para eu querer ficar entendendo as coisas emocionalmente falando e deixar com que aquilo que Deus falou pause. Não continue desse jeito. Tem hora, irmãos, que eu levo a Deus as minhas indagações quando Ele já me respondeu faz tempo. O fato é que o que eu queria ouvir Ele não falou, mas Ele falou o que você precisava ouvir. Oh, aleluia! E quando Ele diz não, Ele não diz não para o nosso mal. Ele diz não para dizer para você: eu estou te dando o livramento do que já vim lá na frente. Porque a minha preocupação é viver o momento, e Deus não é Deus de momentos. Deus é Deus de coisas eternas. É por isso que Paulo disse: e essa momentânea tribulação não se comparará com a glória que há de ser nos revelada. Oh, aleluia! Elevará calaxúria. Deus sabe o momento certo de entrar em cena. Só que Lucas ensina dizendo que havia um homem por nome Zacarias, que era do turno de Abias, esposo de Isabel, avançado também de idade, que era ambos. E diz que lançaram sorte. Essa sorte lançada poderia, no turno dos que estavam esperando a oportunidade, cair naquele ano, ô pastor, ou nunca em sua vida poderia chegar. Entrar no templo para queimar incenso não é de qualquer maneira. É por isso que quando nós lemos Levítico capítulo 6, versículo 13, a menção que nós a fazemos do texto é: e o fogo
arderá continuamente no altar e não se apagará. Só que quando você ler os versos anteriores, ele te ensina que para entrar no templo e para poder realmente manter o fogo aceso, não é com as vestes que ele entra, tem que se purificar primeiro, para depois ir recolher a cinza do altar, porque já que na física nós aprendemos, água e óleo não se mistura. Você não coloca fogo sobre uma churrasqueira se estiver cheia de cinza. Primeiro você limpa ela. É a mesma forma como nós estabelecemos na presença de Deus. Primeiro eu tenho que purificar, porque para tocar nas coisas santas eu não posso tocar de qualquer maneira. Eu estou sentindo Jesus nisso aqui, irmão. Eu não posso entrar de qualquer jeito. Eu tenho que entrar de maneira adequada onde Deus me receba. O Deus que é o dono da casa, na pessoa bendita do Espírito Santo, ele não nos recebe de qualquer jeito. Como assim? Ele até sabe quem somos, entende a nossa natureza humana, mas Deus não tem o culpado por inocente. Quem sabe fazer o bem não faz, está pecando. E se Deus te ensina que é melhor dar do que receber, não queira de Deus o que você também não é capaz de fazer. Eu tenho uma palavra de Deus para alguém aqui hoje. Deus não erra na direção que está dando. Deus sabia como era e como devia. Zacarias era alguém que entendia os princípios estabelecidos. A ordem do turno de Abias não foi uma coincidência. Foi do céu Deus entrando na intervenção dizendo: hoje é o dia. Eu vou falar isso aqui hoje para alguém, pastor. Tem hora que nós se esquecemos do que já foi falado aqui atrás. Lembrarmos de promessa antiga, irmãos, como cai no nosso esquecimento. Como somos imperfeitos a ficar lembrando de tais coisas. Mas o Deus que promete, ele é aquele que não tem a mesma memória que a minha e a sua. Tu já leu Isaías 55, versículo 8? E os meus pensamentos, diz o Senhor, não são os vossos pensamentos. É pela razão de Deus pensar e saber do que realmente ele tratou. Ele sabe a hora certa de entrar em cena. Quando a sorte foi lançada, Deus apontou para o torno de Abias, olhou para Zacarias e outra, ele era avançado de idade. Se buscarmos pela medicina, não tem mais como uma mulher, literalmente, que não tem o hábito de continuar uma vida normal como um casal novo, de coabitar. Não existia mais isso. Pela ciência, não ovulava, não teria probabilidade de gerar, não tinha condição que, além de um homem chamado Zacarias, avançado de idade, não ter mais o mesmo costume, a sua esposa era idosa e também não gerava. Só que Deus adora impossibilidades, porque promessa para se cumprir, Deus não precisa pedir e nem dar jeitinho a ninguém. Quando ele diz: chegou o teu dia, quer o diabo ou não, a vitória vai chegar na tua mão. Eu sinto Jesus sobre essa palavra, porque sobre o turno de Abias está Zacarias, e ele permitiu que chegasse até Zacarias a ordem de, no dia em que determinou, pudesse entrar no templo para queimar incenso. A história você já sabe. Ele entra, sinos sobre as bordas de suas vestes sacerdotal. Isso é gostoso, né, pastor? Os sinos, segundo a tradição, é para que quando no pisar do andar, porque se o incenso de metal, que pequeno, sobre as cordas de um cordão que ficava, para eu poder movimentá-lo, eu tenho que também movimentar junto. Eu não coloco fumaça só no lugar, porque a fumaça simboliza a Shekinah de Deus. Eita! Se Deus está no ambiente,
E o que eu estou lançando como perfume suave para ele, ele vai me responder se o que eu estou apresentando está sendo aceito ou não. Não, você não entendeu. Tem adorações de uns que fazem gestos e às vezes até dentro da sua fala, em um grito, em um gesto com o seu corpo, é lindo, mas tem outros que é diferente. No silêncio. É no silêncio que ele está com incenso e conversando com Jeová Jireh, enquanto ele oferece. Diz o texto que Gabriel, o anjo mensageiro, desce, chegando diante dele o resplandecer da teofania divina, teofania de Deus, apresentou-se a ele, e o recado dado foi: a tua esposa Isabel dará à luz a um menino, e tu colocarás nele o nome de João. Deixa eu abrir um parênteses aqui para você entender. Na tradição da família oriental, pastor Carlos, o senhor como homem inteligente, segundo falam os historiadores, que era apto de botar o nome do pai no filho. Isso era tradição. Só que Deus já tinha dito e determinado: o nome que eu escrevi do céu para quem será gerado no ventre da estéril, precisa ter a identidade que ele já saiu daqui com ela confirmada. Você não entendeu? Eu vou melhorar para você. Tem coisas que Deus preparou e disse: o que é teu, o diabo não vai te roubar. Está chegando notícia boa para surpreender até quem duvidou do que Deus falou para você. Tem uns que são tão desavisados da vida que fica te rodeando para tentar realmente buscar algo em ti e de saber de fato aonde é que você tira tanta força para aguentar o que você aguenta, quando sabem de fato de algumas coisas e requisitos, não do fundamento da história. O que sabem é: ela grita, ela chora, está difícil, está doendo, está machucando, mas a única coisa que é a expressão do sorriso que ela esboça e a palavra que ela diz é: o meu Deus é fiel, o meu Deus é fiel. Ai, 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 ai. Só que deixa eu voltar aqui para você entender. A palavra foi dita, a palavra foi prometida, a palavra foi entregue e disse: vai nascer. Só que o texto que lemos diz que o anjo, quando foi até Maria, lembrou para ela dizendo: aquela que era chamada. Eu só lembro de coisas que é dita constantemente, pastor. Não é assim? Palavras que é pronunciada, que de fato sabe da forma como está sendo dita. Deus precisou lembrar aquilo que de fato ouviu que machucava ela. Porque ela era fiel, mas era ser humano que tinha sentimento de estar num ambiente que, por mais que ela gostasse de fazer o que fazia, era duro ouvir as coisas de pessoas que vinham de maneira tão agressiva para dizer para ela. Deixa eu conjecturar isso para você entender. Porque o anjo não lembrou a Maria algo simplesmente uma palavra qualquer. Você acha que Maria também não possa ter ouvido? Isabel é estéril. Isabel não pode gerar. Ela vivia no meio de um povo que também era religioso, que carrega consigo tradições, que dentro dos requisitos apresentados, ouça isso, a Bíblia vai mostrar e fazer menção de que quando o Senhor tratou e falou com Moisés, o livro de Levítico, capítulo 21, e a partir do versículo de número 16, o texto vai ensinar-nos que quando foi dito para que pudesse separar, porque entre os ofícios sacerdotal
Ele disse o seguinte, que era para separar, irmãos. E separação de pessoas que têm problemas de deficiências, seja ela manco, com a orelha cortada. Quem tem esterilidade para eles é alguém que carrega a maldição que não iria gerar nunca. Só que deixa eu dizer isso aqui para alguém. Quando Balaão respondeu a Balaque por uma palavra que ele disse, amaldiçoa esse povo. Balaão disse para Balaque o seguinte, eu vou consultar a Deus, e o que ele me mandar falar, isso eu lhe falarei. Quando ele foi consultar, a palavra liberada foi, o que Balaque pediu em resposta a Balaão, o que tu tem para mim? Ele disse, assim diz o Senhor, ninguém pode amaldiçoar o que Deus já abençoou. Já tem promessa para se cumprir aqui, irmão. Deus sabe o que está aguardando para cumprir. A hora do momento certo e tornar o teu dia um culto e ação de graça. Vai ter dias em que pessoas vão se aproximar sim, em querendo saber algumas coisas. Até vai saber, porque tem situações que Deus deixa chegar ao conhecimento do curioso. Por quê? Porque eles só sabem da sua vida, mas não conhecem a tua história. Eu vou dizer isso aqui para você entender. Quem um dia olhou para você como desistente de tudo que você passou, essa noite está vendo você na casa de Deus dizendo, olha como Deus é fiel para cumprir promessa. O que parecia morte, Deus deu vida. O que parecia o fim, Deus disse não, eu dou a última palavra. O que colocaram uma pedra, Deus disse, eu removo a pedra e digo, Lázaro, é noite de viver o milagre que Deus ele estabeleceu para você. Porque dolorido se é, difícil foi passar para poder chegar até o objetivo final. Mas quando Deus, irmãos, a Bíblia não faz menção, mas eu posso imaginar, já que foi dito para Zacarias, sua esposa vai gerar. Pense vocês, o homem chega em casa, conta para a esposa, literalmente feliz pela palavra, mas deveria haver uma coabitação. Eu imagino Isabel dizendo, mas eu sou estéril. E Zacarias dizendo, melhor, ele ainda não tinha dito mais nada, porque ficou mudo, né? Mas fazendo a expressão. Eu imagino ele escrevendo, mas quem prometeu garante. Não. Volta a raciocinar comigo. Sentou com a esposa, relatou com gestos para a esposa, porque a Bíblia diz que por causa da dúvida ele ficou mudo. Só que ele faz gesto para a esposa. Eu imagino ele escrevendo e dizendo assim, ó, Deus falou que tu vai gerar, então hoje é dia do nosso milagre. Olha Deus confrontando a ciência. Eu imagino Zacarias coabitando com Isabel e Deus dizendo assim, ó, hoje é o teu dia. Imagine os senhores, ela é estéril. A Bíblia vai ensinar que para Ana, o texto apresenta pelo que Samuel escreve, e o Senhor cerrou a madre de Ana. Para Isabel não está escrito que Deus cerrou, mas era, está no verbo passado. Então Deus já estava dizendo, eu estou pegando o teu passado, estou realizando algo no teu presente e preparando algo para o teu futuro. Por quê? Porque o Deus que sabia o que ele guardou para o momento certo, ele guardou para o dia em que você vai reunir amigos, familiares, pessoas perto, para poder dizer, alegre-se comigo, porque o Deus Pai cumpriu a promessa na minha vida.
O teu milagre vai virar notícia. O teu milagre vai virar notícia. A tua casa será inundada pela presença de Deus. A tua família vai reconhecer que a tua busca não é em vão, que a sua caminhada não é em vão. Não importa o que possa ter sido difícil no meio do caminho, mas nada do quanto veio como dor se comparará com a alegria que você vai ter. É Deus dizendo para você: até doeu, mas o que não te matou só te fortaleceu. Olha você aqui nessa noite. Ele está aqui. Eu sinto Jesus nisso aqui por toda a minha vida. Vem comigo. Levada calamante. Levada calamante como a rachar. O menino já está sendo gerado para o dia do milagre. Isso aqui é pensamento de pregador. Se fosse hoje, eu imagino Zacarias depois de anunciar qual seria o nome do menino, porque a Bíblia diz que falaram a ele: não há ninguém na sua família que tenha o nome de João. Porém ele disse, Deus disse que é João o nome do menino. Agora escute, eu fico imaginando, irmãos, sabe aquele dia do de repente de Deus na nossa vida? Porque nós somos seres humanos. Nós não vivemos só vidas de guerra. Tem um momento de regozijo. Tem um dia também em que Deus diz para você: hoje eu não só estou te dando a paz, porque não te dar a paz que o mundo te dá, Ele te dará além de tudo isso. Eu imagino Zacarias, de repente num dia de culto no templo, ele vai apresentar a criança, porque tem que apresentar. No 8º dia vai circuncidá-lo. Mas após alguns outros dias, mais 38, porque isso é bíblico, tá, irmãos? Tem que apresentar a criança. Então você imagina, 43 com mais 8. Já tem mais de um mês. Tem que levar a criança para ser apresentada. Irmãos, isso aqui é pensamento. Imagine Isabel com Zacarias chegando com João. Alguém cutucando um ao outro dizendo: não era estéril? Será que ela pegou alguma criança no meio do caminho? Será que ela adotou alguma criança? Isso é pensamento. Está chegando Isabel, irmãos, com aquela criança em volta, num pano, para apresentar no templo. E alguém está olhando. E aí? E Zacarias? Imagine Zacarias. Entrou só adorando em espírito. Se é hoje. Imagine ele. Quando ele está entrando. Enquanto alguém pergunta: não é estéril? Zacarias está assim. Escuta. Antes de nós orarmos em cima dessa profecia, em cima desse assunto tão abrangente e tão poderoso, como o homem de Deus muito bem disse, né? O anjo, quando fala para Maria acerca de Isabel, ele faz menção daquela que era estéril. Então, de fato, Isabel era uma mulher que trazia sobre a vida dela uma vergonha, trazia sobre a vida dela um lamento. Alguém que viveu, envelheceu e não gerou. Às vezes, nós olhamos para a nossa vida e a gente começa a perceber as coisas que nos faltam e as coisas que a gente deseja conquistar, deseja experimentar. Não é um devaneio, é uma palavra que o Espírito gerou no nosso coração. Você vai viver isso, você vai viver aquilo, você vai viver acolá. E de repente você olha para a sua idade e parece que o tempo está passando e aquilo não aconteceu. Ou não acontece, ou melhor,
A Bíblia diz que José, ele era símbolo de chacota na presença dos seus irmãos, porque na sua tenra idade, Deus gerou um sonho para José, que o sol e a lua se encurvariam diante dele, que 11 estrelas se dobrariam diante dele. E quando ele contou esse sonho, seu pai entendeu mais ou menos. Em tom de questionamento, Jacó disse para José: então quer dizer que nós, seus pais, eu, sua mãe, seus irmãos, as minhas mulheres, se dobrarão diante de você? E José não tinha resposta, porque nem ele entendia aquele sonho. Mas José era visto como um sonhador. Talvez Isabel e Zacarias eram vistos como os crentes frustrados. Isabel, mulher de sacerdote, Zacarias, o sacerdote, espiava o pecado do povo, trazia o incenso no altar. Ele é alguém que experimentava da glória e a sua vida cheia de lacunas. Mas eu quero dizer para você que enquanto há vida há esperança. Você está vivo, meu irmão. E se tem uma coisa que é primoroso, que é valioso, é o nosso tempo. Tempo é algo muito precioso. A gente não tem como ficar atentando para o tempo que passou, porque a gente não pode mudar o passado. A gente precisa olhar para o daqui em diante, esse tempo que ainda nos resta. E esse tempo que Deus tem nos dado, tem te dado, chamado vida, você precisa continuar adorando ao Senhor. Você precisa continuar adorando ao Senhor. Zacarias tinha lá as suas falhas, mas ele adorava. Isabel tinha lá as suas falhas, mas ela adorava. Pastor, qual era a falha de Isabel? Qual era a falha de Zacarias? Tinha pecado no lombo deles? Não, meu irmão. Falhas nem sempre fala de pecado. Falhas também falam de limitações. Quando o Senhor disse: tua mulher vai engravidar, Zacarias creu e não creu. Ele duvidou, porque ele foi tomado por um questionamento: como é que isso será possível? Isabel, ela creu, mas ficou preocupada com o que iriam dizer dela. Uma mulher velha, toda enrugada, aparecendo grávida no sacolão, aparecendo grávida no shopping. Eu vou ser mais uma vez símbolo de chacota. Mas quem disse que Deus precisa da gente para operar um milagre? Quando Deus decide virar a chave, Ele vira e pronto. Quando Deus decide realizar o de repente, Ele realiza. Sabe por quê? Porque se você está debaixo de uma palavra, Deus conhece a sua limitação, mas Ele conhece a grandeza da sua fé e da sua vontade de celebrar. Zacarias acabou ficando mudo porque ele duvidou. Isabel, eu vou pegar essa deixa, porque Isabel, ela engravidou, de fato, mas ela ficou presa dentro de casa, porque ela ficou com vergonha de sair para a rua e as outras pessoas olharem para ela grávida e velha. Às vezes, Deus quer que a gente desfrute na íntegra do milagre e a gente fica preocupado com o que vão dizer da gente. Deixem te chamar de sonhador, deixem te chamar de sem senso,
Deixem de te chamar de maluco e de maluca, porque se você está debaixo de uma palavra, Deus vai cumprir a palavra. Isabel estava grávida dentro de casa. Talvez lá pelos seus 6º mês de gravidez. Maria também estava grávida. Tinha uma diferença de 3 meses aproximadamente. Depois você lê lá o texto, que você vai ver essa narrativa. E o Senhor disse para Maria: Maria, vai visitar Isabel. E Maria vai visitar Isabel. E quando Maria chega, quando elas se encontram, ou melhor, Isabel é cheia do Espírito Santo. E quando Isabel é cheia do Espírito Santo, por causa da presença poderosa que havia no ventre de Maria, ela é tomada por um encorajamento. E dali para frente, aquela vergonha é rompida. E no versículo 45 do capítulo 1, o escritor faz menção desse momento dizendo: bem-aventurada a que creu, porque hão de se cumprir as palavras que da parte do Senhor lhe foram ditas. Eu quero que você coloque a mão no teu coração, porque o teu coração é um ventre. Coloque a mão no teu coração, porque teu coração é um ventre. Você não sabe, mas você já está grávido. Pastor, como assim? Você não sabe, mas você já está grávido de uma promessa, de uma palavra. Mas você sabia que quando a gente está grávido de uma promessa, se a gente não crê, se a gente não honrar a aliança, a gente pode abortar? Aquilo não se cumprir? Não é que Deus não é fiel, mas às vezes a gente joga fora a promessa, dando lugar ao diabo, voltando para o Egito, voltando para o mundo. E Deus quer que você permaneça comprometido com Ele, permaneça com a mão no seu coração, porque eu quero orar, porque o que vai sair de você, meu irmão, não é o Icabode. O que vai sair de você é o milagre. O que vai sair de você não é o Icabode. O que vai sair de você é o milagre. Pastor, eu sou novato na fé. O que é Icabode? Icabode é falta de glória. Icabode é vergonha. O que vai sair de você não é o Icabode. O que vai sair de você é o milagre. É o João. O que vai sair de você é o Samuel. Deus está fazendo você entender que Ele marcou o encontro comigo e contigo. E qual é a pauta de hoje? Para Deus, nada é impossível. Regue esse coração, Senhor. Permaneça com a mão no seu coração. Pai, na autoridade que é no nome de Jesus Cristo, nós acreditamos que o Senhor é fiel. Remove essa limitação que se apresentou como uma dúvida. Remove essa limitação que se apresentou como uma desesperança. Remove essa limitação que se apresentou como uma vergonha. Remove essa limitação. Ele deu ouvidos a quem não deveria.
Labaiasto como naragámia. Alguém liberou uma palavra e pisou nele. Alguém liberou uma palavra e pisou nela. Keminarabarácia. E ele está se sentindo tão lá embaixo, tão lá embaixo, que ele não acredita, ou ele se vê muito distante daquilo que tu sonhou, na autoridade que é no nome de Jesus. Maria viveu o que ela viveu. Zacarias e Isabel viveram o que eles viveram, na autoridade que é no nome de Jesus Cristo. Eu quero chamar a existência nessa noite aquilo que tu chamou a gente para viver. Eu quero chamar a existência nessa noite aquilo que tu nos chamou para viver. Espírito de vida, Espírito de vida, Espírito de promessa, Espírito de exaltação, Espírito de mudança de sortes. Envolve esse varão nessa presença. Começa a falar em línguas aí, varão. Envolve esse varão nessa presença. Envolve essa varoa nessa presença e repreende esse espírito de morte. Narabachorevaraio. Meu Deus, põe de pé o caído, dá força ao cansado, amplia a visão daquele que está com uma visão limitada. Multiplica os pães e os peixes. Põe moeda na boca desse peixe, enviando a providência para essa família. Meu Deus, exalta esse homem como chefe de família. Ele está aí, Senhor, endividado, desempregado. A mulher dele está dizendo que ele é um zero à esquerda, que ele é um coisa nenhuma. Ela está tendo dificuldade para entender esse momento de dificuldade financeira. Varão, muda tudo. Se ele é um homem de fé, muda tudo. Deus que traz à existência o que não existe, opera o milagre em nome de Jesus. Louve ao Senhor para a gente ir para casa.